Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigada pela participação de vocês. Aqui é uma honra poder estar presente num painel com 3 pessoas que, de alguma forma, são muito queridas para mim. Falando de um tema muito relevante, que tem me acompanhado cada dia dentro da Boom, que é o choque e o encontro de gerações, né? Como que a gente consegue trabalhar com cada uma das pessoas, e a gente já teve algumas conversas, né, sobre esse tema, e o quanto que isso é fundamental, porque a pluralidade é o que realmente faz a diferença. Eu fiz um curso e cientificamente, quando o grupo ele tem choques, né, e eles mostravam tecnicamente, né, como funcionava, e um grupo coeso não performa, um grupo no caos não performa, mas a sintonia entre um grupo do caos e um grupo coeso é o que realmente traz o extraordinário. Então, acho que aqui temos aí alguns assuntos extremamente importantes para compartilhar com vocês. A Lia hoje é CEO da Humani e também presidente da ABRH São Paulo. Eu tenho o privilégio de fazer parte, né, como diretora de associados da ABRH, então fica aqui o convite, né, Lia? Quem quiser conhecer mais, estamos aqui à disposição. A Sônia, que é CEO da Ingemon, né, também muito ativa no tema, e Vanessa, vice-presidente da Numen, também com muito engajada no tema, né, Van? Então, o painel é de vocês. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sejam bem-vindas. Oi, pessoal. Eu estou aqui, vou ajudar vocês a escutarem essas mulheres maravilhosas, né? Aliás, estou vendo que, com todo respeito aos meninos aqui presentes, né? O Conar é um evento predominantemente de mulheres, né? Tanto que um dos maiores problemas que a gente tem quando organiza o Conar alguém tem ideia de qual que é o maior problema nosso quando. Tá vendo? Banheiro. Ela já foi direto na fonte, é isso daí. Nós dobramos a quantidade de banheiros aqui, femininos, mas não funciona. Tem hora que a gente tem que ir lá e pegar os banheiros masculinos e usar para as meninas, né? Pessoal, um prazer enorme. A gente vai falar muito dessa questão geracional, né? Dessa questão em xeque. E queria dizer que nós vivemos um mundo especial, né? Hoje nós temos várias gerações trabalhando dentro do mesmo ambiente, da mesma estrutura organizacional. E isso vai se acentuar cada vez mais. Esse é um ponto assim bem importante que a gente tem que estar com isso na cabeça. Por que que isso vai se acentuar? Porque o tempo médio de vida, né, nosso, ele está aumentando. Então, naturalmente, as pessoas vão viver mais, precisam viver com qualidade, precisam trabalhar, ganhar a sua grana, para pagar as suas contas, né? Eu acho que eu posso me considerar um exemplo disso. Eu tenho 60 anos e sei lá, eu me sinto uma menina de 40, né? Na verdade, o corpinho não tá mais, mas a Cuca, né? Ela tá ótima nesse sentido. Não passa na minha cabeça a ideia da aposentadoria hoje. Eu não consigo imaginar que eu vou voltar e vou para casa só cuidar dos netos. Não que eu não ame, né, as crianças, amo, mas não dá, simplesmente não dá. Então, uma coisa importante, até eu vou colocar isso para a gente colocar aqui e abrir o debate, escutar as nossas convidadas maravilhosas. A gente fez uma pesquisa agora, a Humani, né? Eu sou CEO da Humani, presidente da BRH São Paulo. A gente tem uma parceria muito grande e nós fazemos todos os anos várias pesquisas. E uma das pesquisas que nós fizemos agora, a gente identificou o impacto da tecnologia na gestão de pessoas. E eu vou fazer só um recorte dessa pesquisa, depois quem quiser saber mais é só procurar a gente passa, o BRH passa para vocês, mas um recorte importante. Uma das perguntas da nossa pesquisa era: quantas pessoas dentro da sua organização, desculpa, vocês têm programas
de capacitação para 50 a mais em termos de tecnologia, né? E alguém pode aí dar um chute, né? É difícil escutar todo mundo, mas eu daqui consigo. Quantos por cento vocês acham que diz que sim? Que tem programas 50 a mais para estruturar? Quase, se raspou. 7%. Ora, amigos, amigas, a gente tem que fazer alguma coisa. E é quando a gente declina a pergunta, a gente fala assim, pergunta se é estruturado, como que funciona, tal. Aí tende a zero. Nós que nascemos, né, eu nasci em 65, nós nascemos num mundo que a tecnologia simplesmente não existia, né? Eu vi nascer o fax, isso, aquilo outro. E eu sou uma mulher muito privilegiada. Aliás, nós aqui somos muito privilegiados. Nós somos o que o francês chama de crème de la crème, né? Olha o restante do Brasil, né? O que está espalhado por aí, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando para vocês. Se para mim eu tenho dificuldade e eu sou oriunda de tecnologia, gostaria de dizer para vocês que ocupei a posição de executiva de tecnologia, eu já sinto a minha estar desatualizada. Você imagina como é que é a vida dentro das organizações. E eu quero começar aqui perguntando para Sônia e depois para a Vanessa, eu fiz aqui, né, que vocês têm times hoje, e lideram times com essa diversidade de idade, né? E a minha pergunta para vocês aqui, ela está muito focada nessa questão assim, é mito ou é verdade? Vocês sentem essa diferença no dia a dia? Como que é que vocês lidam com essa questão dentro das empresas de vocês, né? Elas são presidentes de empresa e a gente quer ouvir vocês. Olá, sou a Sônia, CEO da Engemo Operation Services. É um grande prazer estar aqui com todos vocês e obrigada pela pergunta. A gente tem, toda vez que entra uma nova geração no mercado de trabalho, a gente tem esses impactos, né, que são vistos e sentidos pelas gerações anteriores. Por quê? Porque a gente modela todo um processo pensando nessa adaptação de um mercado. Nesse segundo momento, a gente olha e começa a criar esses requadros, né, de gerações. O que eu sinto que é muito importante é como a gente começa a criar esses diálogos. Eu acho que esse é o grande ponto para que a gente possa trazer uma melhora dentro do fluxo, né? Então, desde uma integração, desde essa troca, porque a gente traz assim, essa nova geração tem um determinado perfil e a gente não está adaptado. E o ser humano, né, por biológico mesmo, né? A gente começa a trazer essas questões de uma maneira muito a enquadrar e trazer para que a gente possa, a palavra certa é selecionar e se agrupar. Então, quando a gente olha isso, a gente se protege de todo o novo que está vindo. E quando a gente olha um espaço totalmente diverso, plural, o que é importante? A gente criar e abrir esse diálogo para que a gente possa ter uma troca verdadeira. É só nesse momento, quando a gente pratica, hoje tão falada, a escuta ativa, né? O que é essa escuta ativa? É quando a gente se conecta de verdade com o outro. A gente está ali ouvindo, se conectando, perguntando de uma forma relevante, a entender a história, a entender tudo que formou aquele ser humano até ele entrar nesse mercado de trabalho. E aí, naquele momento, você também traz a sua história. Nesse momento, algo muito importante e mágico acontece, que a gente esquece, são as conexões. Então, eu acredito muito nesse trabalho, a gente faz... Enfim, depois eu vou tratar um pouquinho mais com vocês, mas de como a gente faz uma metodologia para cruzar e fazer com que essa empatia aconteça entre essas gerações, mas a gente não pode negar, realmente existe esses estereótipos que a gente traz, mas isso tem que ser quebrado através realmente de uma boa conversa dentro do ambiente de trabalho e de uma construção diária com essa troca desse conhecimento e desse aprendizado contínuo. A gente está falando de quebrar uma linearidade, né, que existia até então. Adicionando, né, os pontos que a Sônia trouxe para a gente abrir também um pouquinho a cabeça,
até as gerações anteriores estão diferentes, né? A gente hoje, né? Eu tô lá na viradinha lá pro milênio, né? Eu sou X para milênio e eu não vivo sem telefone. Eu não consigo. E também não existia telefone quando eu estava na escola, quando eu estava adolescente. E existir o telefone quando eu já era jovem, já estava na faculdade, né? Então, existe um lance, essa rotulação também que a gente tanto faz e acaba generalizando esses grupos, ela não pode ser tomada como verdadeira. Porque, no fim das contas, cada ser humano é cada ser humano. Cada ser humano está numa fase da sua vida, tem um tipo de necessidade. E hoje, quem não gosta de ser tratado com personalização, customização? Todo mundo gosta de sentir, nossa, isso aqui foi feito para mim, olha que legal. Isso não é da nova geração. A gente aprendeu isso também, que é mais legal fazer assim, ser assim, né? Ser atendido assim, recebido assim. E esse aprendizado, ele acontece socialmente para a gente. E, obviamente, o ambiente corporativo é parte desse sistema, desse contexto social que a gente está vivendo. Então, eu acho que passa muito por a gente não rotular e generalizar, e sim formar as equipes com essa complementariedade, né? Eu, na minha equipe hoje de RH, hoje é a equipe mais diversa que eu tenho. Eu tenho pessoa com deficiência, eu tenho pessoa preta, eu tenho pessoa LGBT, eu tenho pessoa menor aprendiz, que tem 17 anos, e tenho 50 a mais, tem eu 45 ali no meio né, da coisa. E assim, isso é a coisa mais linda de se ver. Meu time tem 22 pessoas. E são pessoas que, assim, é bonito. Eu tô há 6 meses na Numen, eu sou nova de casa. E as pessoas da Numen falam, nossa, Van, você montou um time incrível, porque é um time harmônico, um time que funciona, mas que tem voz, todo mundo ali tem voz, né? Desde o aprendiz até a pessoa de mais de 50 anos, que está ali, está batalhando e está aprendendo, a gente está aprendendo muito junto. E o fundamento principal ali é o respeito. Todo mundo tem bagagens importantes para adicionar, né? E o lance do etarismo, ele não é só para quem é 50, 60 a mais. Ele acontece também para os jovens, para as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, né? Vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida de vocês falar, essa pessoa é gerente? Imagina, é muito nova. O que tem a ver, gente? Nada. Né? É sobre seu potencial, sua capacidade de crescer, se desenvolver, desenvolver as outras pessoas. Então, acho que tem uma barreira, né? A gente precisa olhar assim para ela e desvendar, né, Sônia? A Sônia vai contar um pouquinho mais aqui, já estou curiosa já para saber o que ela anda aprontando. Mas eu acho que é desmanchar esse conceito na nossa cabeça e estar aberto para todo o novo, para mim é o primeiro passo, é o passo essencial para a gente dar. Legal. Esse ponto que vocês colocaram, né, de um pouco de preconceito, e vou chamar de preconceito cruzado, né? Porque a gente fala do mais velho fala do mais novo, porque tem o inverso também, né? O mais velho que fala, pô, não sei o que, não sabe nada, não sabe nem das fraldas e tal, né? E a gente carrega isso, né? O ser humano, né? Nós somos humanos, né? A gente carrega histórias e daí por diante. Mas eu olho aqui também, a gente pensou num tema que eu acho que é bem importante, essa questão de você trabalhar, ressignificar esses rótulos, tudo, existe um pouco também de confusão, né? Nós, né, eu faço muita pesquisa, né, eu trabalho muito, né, com essa coisa, muitas vezes a gente divide os blocos para ficar mais fácil para a gente trabalhar e colocar a pesquisa, principalmente se você começa a trabalhar com pesquisa científica, né? Você precisa começar a categorizar, você precisa garantir que o resultado pode ser repetido e daí por diante. E muitas vezes a gente pega coisas que são super apropriadas para uma realidade e tenta pegar aquele nome, aquele jeito de falar e colocar no dia a dia e simplesmente adota, rotula e daí por diante. Mas uma coisa que é interessante desse
O segundo recorte dessa pesquisa, que eu vou trazer para vocês aqui, que eu achei sim, bem relevante, é quando a gente fala assim, pergunta para as empresas, fala, olha, você percebe, né, de fato, diferença entre as gerações com a questão da tecnologia, né? E ficou bem marcante na pesquisa, claro, o baby boomer, né? Eu nasci em 65, já sou o primeiro ano do X, né? Também, né? Pasmem, o Y, que é, né? As principais cadeiras hoje executivas estão na mão dessa geração, né? Que eu estou falando aqui, que está nessa faixa dos 40 e poucos, e daí por diante. Então, essa turma aqui toda que está lá, e se percebe muita dificuldade de lidar com a tecnologia também para esse pessoal. E aí, quando você vai lá e faz o mesmo recorte e olha para as organizações, a gente sempre acha que as grandes empresas têm muito mais recursos. Tem muito mais grana, posso investir muito mais em educação, uma série de coisas. E a pesquisa ela mostra um recorte que ela fala assim, ó, isso não é verdade, porque muitas empresas de pequeno porte, elas são super conectadas, super. E muitas empresas que estão de grande porte, elas não estão, vamos dizer assim, elas ainda estão atrasadas, né? Não sei se a gente pode dizer atrasados, mas elas precisam caminhar aí aos passos largos, né? Em função da chegada da inteligência artificial, que vai e já está afetando o mercado como um todo, né? Então, é importante que a gente rotula muito as coisas, mas eu sempre digo para vocês assim, rótulo não ajuda ninguém, né? Não ajuda ninguém. E aí eu vou perguntar para vocês duas aqui. E quais são, eu queria que vocês falassem um pouco dessas diferenças, né, que a gente encontra em gerações, e eu amei quando você falou de potencial, né? Porque quem é de RH aqui sabe que a gente avalia muito potencial, porque potencial para a gente saber, o cara está aqui, né? Mas qual é o potencial? Onde que ele pode chegar, né? Quanto que eu posso investir nele? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essas duas perspectivas, né? Das diferenças que são encontradas e a questão do potencial. Porque uma pessoa mais velha, 50 a mais, pode ter um alto potencial, né? Não precisa dizer que essa pessoa não tem alto potencial. Com certeza, concordo muito, Lia, com isso. O potencial é do ser humano, é a gente tá com energia, né? Com vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu sou formada em ciência da computação, né? Eu fiz uma transição de carreira para RH há 13 anos atrás, na empresa anterior que eu estava até então. E eu gosto muito da tecnologia, mas eu gosto da tecnologia como meio para habilitar o potencial das pessoas. Esse que é o meu propósito, é por isso que eu tô aqui nesse mundo, né? E isso para mim faz enxergar a beleza. Eu aos 45 anos, né? Sei lá, 3 anos atrás, com 42, eu precisei entender que raios era esse negócio de inteligência artificial, né? Para eu poder trazer isso para dentro da companhia, na vanguarda, e pensar, poxa, como é que a gente aproveita isso? Como é que a gente traz isso para dentro? Como é que a gente incentiva as pessoas a aprenderem cada vez mais, né, esse tema? E muito conectado com a tecnologia, Lia, que você trouxe, a minha empresa anterior, que era a CIT, tem gente da CIT aqui comigo, a gente é uma empresa nativa, né, tecnológica, digital, trabalha com transformação. E na prática, a gente tinha um desafio grande de incluir o RH nessa mudança toda que estava acontecendo. A empresa pivotando a proposta de valor, começando a falar, nós somos uma empresa AI first. E como é que você é uma empresa AI first se o seu back-office, se sua estrutura de RH, de marketing, de finanças e compras e TI e tudo, não é AI first? Não tem coerência, né? Então, a gente se desafiou e montou um programa para a gente aprender a inovar e aprender a
usar a inteligência artificial com autonomia dentro do RH. Então, quando você olha, né, eu saí recentemente de lá e uma das minhas últimas maiores realizações foi poder ver um evento final de uma das ondas que a gente fez de formação e inovação, poder olhar o palco cheio de cases de RHs, de pessoas do nosso time, contando como é que elas estavam facilitando a própria vida usando inteligência artificial. E isso, gente, era para 240 pessoas, que era o volume de pessoas que eu tinha no RH até então. Não era para os jovens, ou para as lideranças, ou para não sei quem. Não, era para quem tivesse afim de liderar esse assunto dentro do RH da companhia. E a gente conseguiu construir um case maravilhoso. Então, existe potencial, existem pessoas que resolveram o seu dia a dia, existem pessoas que montaram agentes que resolvem o problema da estrutura, da área, e aquilo foi a coisa mais linda que eu vi, que assim, muita gente achava que nunca na sua vida poderia fazer uma linha de código. Porque, eu estudei RH, eu sou psicólogo, né, gente? Eu não sei, esse negócio aí é para dev. E as pessoas construíram, fazendo, e elas fazem isso hoje no seu dia a dia, elas aplicam. Que eu costumo falar que quando a gente vê alguma coisa, a gente não desvê. Então, quem aprendeu e viu o quanto que isso é melhor, o quanto que facilita o seu dia a dia, não consegue mais deixar de usar. E eu acho que isso acontece muito quando a gente dá oportunidade para as pessoas se desenvolverem e aprenderem, não importa a idade que ela tenha, o potencial mora dentro da gente. A gente querer fazer. A idade que a gente tem, eu tenho uma filha de 9 anos que é maluca por aprender. Ela fala assim: mamãe, eu quero ser você quando eu crescer. Coisa mais linda. E ela quer. E eu tenho pessoas, referências maravilhosas, pessoas de mais de 60, mais de 70, que são referências hoje em IA e tecnologia. São pessoas mentoras que estão aprendendo, estão se desenvolvendo. Eu venho de um mercado que é a construção civil. E a gente vem de uma formação técnica muito forte, né? Então, a geração X e Y trabalharam muito, né, no técnico depois da universidade. E a gente fala aqui, lá na construção civil, que a experiência do cabelo branco ela é fundamental para mitigar riscos, né? Para trazer a consistência e a segurança que precisa dentro desse negócio. E eles têm, sim, uma grande dificuldade para inserir a tecnologia dentro do seu contexto. Mas a gente tem novas gerações no mercado e a gente precisa usar esse frescor, essa adaptabilidade que existe cruzando isso. Eu não sou de RH, mas eu falo que o RH tem um papel principal. Ele não pode ser só apenas um mediador de conflito ou trazer soluções pontuais. Ele tem que ser um grande construtor de pontes. A gente só vai conseguir diminuir essas diferenças e criar uma experiência única, plural, diversa, quando a gente usar o potencial, e eu digo não só potencial, mas eu digo quem é aquele que tem atitude de fazer. Eu acho que esse é uma grande característica, uma competência agora que a gente precisa ter. Então, quando a gente junta e une essa experiência do como eu fiz, de como eu construí essa bagagem, de como eu sei conduzir um processo, um projeto, a toda essa visão tecnológica, porque a gente sabe que as novas gerações já são digitais, elas nascem com essa facilidade. E a IA traz essa linguagem, né? Então, facilita. Então, hoje uma pessoa ela consegue fazer uma programação com uma linguagem humana. Então, é muito mais simples. Se a gente conseguir unificar, e esse é o projeto que a gente está trazendo, a gente uniu um grupo e criou um squad de inovação dentro da Engemon, exatamente para que aconteça. Primeira parte, mentoria cruzada. Não é só porque eu tenho experiência que eu posso contribuir mais do que quem está vindo jovem. Muito pelo contrário, o jovem ele tem muita bagagem, muito conteúdo, ele foi exposto a isso de uma outra forma que a gente não foi. A gente ia numa biblioteca para fazer trabalho, para atender, né, para aprender conteúdo. Eles não. Barça, né? A gente usava Barça. Então, mudou a forma de se fazer. E a gente precisa ouvir, conectar e trazer isso para um projeto de
conexão. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Então, essa mentoria cruzada é muito importante, onde você pratica, se escuta. Então, eu falo, contribuo, e você também traz e eu aprendo. Então, esse aprendizado contínuo é fundamental para acontecer essa conexão e essa visão de futuro ser construída. Porque senão a gente não sai do que, né, de como é sempre feito as coisas. A gente não vai criar inovação dentro de qualquer empresa ou qualquer contexto que exista. A gente tem que ter a escutativa muito treinada, porque ela é prática. Então, ela tem metodologia, ela é ciência. Então, a gente precisa entender, se comunicar, fazer as perguntas corretas e, inclusive, saber dar o feedback ou dar o retorno ao ponto do que o outro está apto a receber. Isso é uma boa comunicação. Isso quebra barreiras, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa olhar mais, e vocês, como, né, agentes de transformação, eu falo que o RH é um grande agente de transformação nesse contexto, pode nos apoiar muito, conduzindo essa mudança dentro da empresa, porque é um escritório de transformação. Agora, a partir de agora para frente, qualquer empresa é um grande escritório de transformação, e o business tem que acompanhar isso, integrando essas pessoas. Então, quando eu falo os 60 a mais tem as suas competências, e isso tem que ser uma troca, uma base de troca, para que realmente esse novo que vem também com uma outra experiência, uma outra formação, possam se unir e, a partir disso, emergir algo novo, que talvez nenhum de nós estejam olhando e experimentando, porque como a gente traz muito, o resultado que eu espero é esse, não. Se a gente traz um espaço aberto, né, onde é seguro, que isso é importante, cada um pode falar o que quer, da forma que quer, e traz isso para que algo novo surja, com certeza a inovação brota e o resultado que vai ser colhido disso é incrível. E esse projeto que a gente está fazendo hoje, eu tenho todo um processo, eu trabalho com construção civil e serviços. Hoje a gente tem um analítico para fazer todo o processo de ronda, de painéis elétricos, de ar-condicionado, rotinas de processos. E a gente tem um problema grande que a gente fala dentro da base, né, da categoria, porque muitas vezes a gente, na formação ainda no Brasil, a gente tem problemas com interpretação de texto, a gente tem problemas com base matemática, dados. E como eu falo, qual é o futuro, né, da empregabilidade ou das pessoas dentro do mercado de trabalho com a IA chegando, se a gente tem essa base ainda com muita dificuldade? E essa equipe, né, que veio dessa nova geração, a gente deu espaço para eles foram ao campo, entenderam as dores dessas pessoas, e eles conseguiram trazer uma ferramenta simples, o áudio. A partir do momento que ele acabava a manutenção, ele tinha dificuldade de escrever, e às vezes ele não escrevia corretamente. Então, a gente colocou o áudio, ele transcreve corretamente, e a quantidade de OS preenchidas e a melhora disso foi muito alta. A gente teve quase 30%, 40% a mais de aderência e resultado de um dado mais qualificado. Uma simples observação no campo, de trazer isso para uma funcionalidade para pessoas que tinham algumas dificuldades. Então, isso é integrar, isso é fazer com que as pessoas façam parte do seu negócio. Então, não é só a gente olhar uma questão de geração, mas de que todos, independente de onde vem, da sua formação, possa se sentir parte daquela empresa e estar engajado naquele movimento de transformação e nessa construção de futuro. É bem interessante, né? São 2 cases, né, que vocês apresentaram, e que é real, que é concreto, né? Assim, eu não estou inventando nada, né? As pessoas estão falando do que elas estão fazendo, né? E essa questão do que você coloca, né, de falar, né? Hoje a gente tem evoluído muito, né, na parte de programação, desenvolvimento e daí por diante, inclusive usando essa questão também da oralidade, daí por diante. Então, uma coisa que eu acho brilhante da IA, né, é que você consegue montar os prompts, né, ou seja, os comandos que você quer, porque na verdade, gente, isso é programação, tá? Que a gente está programando de outra forma, tá? Porque antes a gente, para programar, você precisava ir lá e escrever no código que a máquina
fala. Então a máquina deu um pulinho a mais, ou um pulão a mais, e agora você consegue programar conversando com a máquina. Mas você precisa ter um negócio chamado conteúdo. Você precisa saber o que você vai pedir para fazer. Eu vou montar uma ordem de serviço, né? Então, uma OS, né? Eu imagino que é uma ordem de serviço, que é um termo que a gente usa muito, inclusive na indústria, né? Uma ordem de serviços é um pedido de serviços. Então, assim, se chegar na frente do cara e ele não entender o que está escrito na OS, na ordem de serviços, vai ser um abacaxi enorme. E um dos grandes problemas que nós vivemos em tecnologia até hoje, você já deve ter ouvido a expressão de que, mas eu pedi um Fusca, me entregaram uma Mercedes. Eu pedi uma Mercedes, me entregaram um Fusca. Tem muito esse problema desse conflito entre as áreas. E isso é muito antigo, né? Eu posso garantir para vocês que é muito antigo. Pedir, solicitar, demandar é uma arte, porque o seu produto final vai depender da sua habilidade, né, naquilo que você está demandando. No quanto, para usar uma linguagem moderna e chique, o seu prompt, que é a sua OS, né, podemos dizer que o seu prompt é a sua ordem de serviço para IA. Criamos aí agora uma conexão maravilhosa. Dá para cunhar, hein? Vamos cunhar o termo. Vamos cunhar, registrar. Mas essa sua ordem de serviço, ela pode ser melhor ou pior. Vocês imaginam o poder que você tem lá atrás de dado, informação e daí por diante? Se você souber fazer uma demanda bem feita, o tamanho da evolução que você pode ter nessa área, né? Inclusive, para quem faz pesquisa muito, isso é absolutamente relevante. E eu queria engatar aqui e pensar assim, como que vocês estão trabalhando hoje, né? Olhando, vamos começar a pensar um pouco assim, o futuro, a sucessão, a liderança, né? Porque você tem são agentes múltiplos dentro das organizações. E nós que estamos na cadeira de RH, ou quem é o principal executivo de uma companhia que pensa a estratégia da organização, precisa trabalhar esse ponto. E eu queria ouvir, né? A gente queria ouvir um pouquinho de vocês nesse dia a dia, como que vocês estão se organizando. Eu acho, né, o que eu mapeio, o que eu enxergo das empresas, elas, sua grande maioria, tem uma estrutura muito bem desenhada, mas para um processo feito de alguns anos atrás e que não evoluiu. E a gente olha isso muito como comando e controle. Eu uso essas palavras. Por quê? A empresa, ou ela é grande ou ela vai crescendo, ela vai trazendo essa rigidez para ter um maior controle, uma maior informação e para que as pessoas entrem, comecem a trabalhar dentro de um processo já estabelecido. E a gente está experimentando um pouco dessa mudança e a gente traz um pouco menos de comando e controle e um pouco mais de squads colaborativos. Como a gente faz isso? A gente avalia qual é o perfil e sempre vai ter nessa composição um líder. E esse líder geralmente tem que ter essa posição de atitude, né, de liderança, e a gente avalia bastante isso, mas a gente não olha mais uma estrutura olhando apenas um desenho de um organograma. A gente olha isso de uma maneira mais orgânica. Então, cada projeto, uma outra pessoa assumirá essa posição e coordenará esse projeto para acontecer. Então, isso acontece para que a gente avalie se a estrutura mesmo, que ela é tão enrijecida por esse contexto que sempre foi assim,
vale a pena ou se ela é pior. Então, quando a gente começa a medir esses squads, eles têm mais a celeridade de uma entrega, eles têm mais criatividade. Por quê? Porque eles trabalham todo um processo ágil. Comece a inserir novas metodologias que você consegue implementar uma nova ordem dentro da empresa, ou seja, uma nova forma de se fazer. E são técnicas que a gente vai trazendo e implementando e medindo esses resultados até uma entrega de um projeto final. Então, assim, para a gente, uma mudança de liderança, ela vai acontecer muito pela essa análise de perfil, por essa condução de projeto. E aí a gente integra também essa pluralidade dentro dos projetos, porque a gente não pode deixar isso, apesar dessas novas lideranças estarem assumindo essa posição, elas precisam do apoio, da experiência, da segurança e da vivência de quem já passou por isso para trazer muitas vezes para a rota do que é objetivo, do que é claro e aonde a gente precisa chegar. Então, essa condução a gente avalia de um novo olhar. Então, menos comando e controle e mais autonomia com responsabilidade. Esse é o contexto que a gente tem trazido. Muito legal, Sônia. Adicionando, né, porque eu acho que é muito sobre isso, a gente tem falado muito, acho que vocês já devem ter ouvido falar, de carreiras não lineares, né? As pessoas, elas têm interesses diferentes e tem gente que é desenvolvedor de dia, baterista da banda XPTO à noite, tem um café no shopping, né? Tem muita gente. Ai, que delícia, né? No fim de semana eu tenho um restaurante, sei lá, tenho coisas, interesses diferentes que as pessoas não querem só estar ali trabalhando 14, 16 horas por dia, elas querem viver outras experiências também, né? E a hora que a gente proporciona isso, ela consegue viver isso também dentro do ambiente corporativo. Então, você emula o ambiente externo. E isso é muito bom, porque isso traz desenvolvimento e traz prazer para as pessoas em estarem ali, podendo exercitar alguma coisa, ou que elas estudaram e nunca tinham praticado, ou que elas têm vontade de aprender, ou até mesmo a aceleração do próprio plano de desenvolvimento delas, né? Eu não sou líder hoje dentro da área que eu atuo, mas eu quero ser, e eu tenho a oportunidade de ser lá na Squad, lá nesse outro projeto, e aí eu vou exercitar. E a gente, obviamente, consegue mapear os potenciais, se os perfis estão adequados em relação às aspirações das pessoas, identificar onde que a gente precisa trabalhar para desenvolvê-las. Então, isso tudo a gente pode transformar em oportunidade, né? Muito bom. Eu fico pensando assim, a mudança, né? O que eu vejo hoje que isso, o presidente da empresa que eu trabalhava, Firmino Antônio, ele falava assim, ó, a mudança é permanente. Então, assim, não adianta você achar que bateu o seu objetivo porque o ano que vem tem mais. E aí ele falava, também, que graça tem se o ano que vem vai ser tudo igual, né? Às vezes eu ficava pensando, menina, ouvia aquele cara falar, falava, verdade, é isso tudo igual, não dá, né? É, então, nós estamos em face de um momento muito diferente. Eu posso usar a história assim de uma pessoa com a quem eu convivo muito, que é o meu genro, e eu vejo o que mudou a carreira. Ele faz várias coisas, ele tem várias fontes de renda, e eu acho que ele é incrível, né? Eu falo, ele está na internet, ele é formado, tem mestrado, tem não sei o quê, ele é especialista em línguas mortas, teologia, então os livros de teologia tal, das linguagens mortas. Alguém pode imaginar um negócio mais old, mais velho do que isso, né? Não é um negócio doido? Então, a gente às vezes a gente fala muito que tem medo da coisa que envelhece. Nós temos muito, essa característica é muito nossa brasileira, né? Eu tive a oportunidade de viver, de estar na França e tudo.
é completamente diferente. Eles não pensam como a gente, assim, muitas coisas. Você vai lá na França, tudo é muito antigo, tudo é muito lindo, super hiper conservado. Dormir e se hospedar num castelo é um glamour, né? Pô, negócio feio pra caramba, gelado, grande. Mas é a valorização da ancestralidade, que eu acho que a gente deixou isso para trás, né? Bem por aí. Então, assim, essa coisa do híbrido, né, e da pluralidade, né, estamos aí agora, faltando acho que uns 10 minutinhos para a gente ter que concluir. Eu queria falar com vocês um pouco para ouvir essa questão da pluralidade, né? Eu estou dando exemplos para vocês que são reais. Experiência minha, que eu vivi fora, na Europa e tudo, o valor, o glamour. O cara não troca o sofá todo ano. Entendeu? Esse negócio nosso aqui, onde tudo agora ficou meio cinza ou bege, as linhas todas retas, etc e tal, lá é uma mistura meio de cores, cortina antiga, com, sei lá, fica bonito, né? Eu não sei, eu sou péssima, né? Eu não serviria jamais para fazer esse tipo de coisa, né? Essa é obra do Fel. O Fel é um especialista nisso, Sampaio. Mas eu sou incapaz, né? E aí, quando eu olho, né, o cara que tá lá com quem eu almoço, tudo, é o pai da minha neta, tal, o cara tem 6, 7 fontes de renda diferente. O Leozinho que tá aqui, eu tenho certeza que também é assim. Ganha, tá na internet, tem os seguidores, publica, ele escreve, ele tem livro, ele traduz, ele tira a dúvida do cara que é pastor, que é teólogo, do que aquela palavra quer dizer naquele contexto, daquele ano, que não sei o quê. Meu, vocês querem um negócio mais específico do que isso? Se tem uma coisa que eu jamais ia imaginar na minha carreira, era ser um treco, fazer alguma coisa como essa. Então, que é essa pluralidade, né? O que é essa coisa assim que deixa a gente feliz, assim, sabe? O que a gente olha, dá medo, mas ao mesmo tempo a gente fala, tão um gostinho bom aí, né? Tem uma coisa diferente, que vontade de participar mais. Eu acho que esse é um dos gostinhos das novas gerações. É uma coisa que a gente precisa conseguir exercitar, né? Né, nesse case que eu contei, me lembrando as carinhas das pessoas, tinha gente que nunca tinha pego no microfone, aí se arriscou para ir lá contar um caso lá na frente do que tinha feito, do que tinha transformado. E você ter certeza que você consegue fazer algo que você nunca imaginou que você podia fazer. Cara, isso é um negócio incrível, incrível. E a gente só consegue isso se a gente se arriscar. É risco. Pode dar errado também. Mas se der certo, qual que é o tamanho do benefício, né? O que a gente vai aprender se der errado? É muito mais sobre o aprendizado, né? Então, eu acho que é essa pluralidade toda e isso traz para mim à tona o respeito sobre as competências e potências de cada pessoa. Que bom que a gente não olha mais, né? Boa parte de nós não procura ainda pessoas iguais a nós. A gente precisa procurar pessoas com alinhamento de valores como os nossos da empresa, mas que aportem, que adicionem cultura, adicionem coisas diferentes, adicionem oportunidades, provocações, conflitos. Isso é saudável, isso é vida, isso é cor, isso é colorido. Vocês já tiveram uma reunião daquelas xoxa que você entra assim, nem bom dia não fala direito, ninguém fala nada. Como é que vocês saem dessa reunião? Pior, né? A gente fala, poxa vida, acabou com o meu dia. Nem precisava ter essa reunião. Não é? Eu acabei de ficar em depressão nesse momento, porque é péssimo. E quando vocês vão num lugar, chegam numa reunião que tá todo mundo falando, se cumprimenta, faz um quebra de gelo, e depois vocês têm um conflito, mas no fim vocês são, nossa, como é que vocês saem de lá? É uma energia.
quentinha, uma vontade de fazer. É sobre isso. Então, quando fala, o que é felicidade no trabalho? Não existe felicidade constante, gente. Do mesmo jeito que na vida, pessoal, vocês estão sempre felizes, não dá nada errado. Dá, tem coisa que dá errado, tem hora que a gente se estressa, tem dia que a gente não tá bem, que a gente não dormiu direito, e alguém tá doente, enfim, é assim. A vida corporativa é igual. Mas se a gente puder intensificar a intencionalidade de fazer de uma reunião colorida, uma reunião que todo mundo tem espaço para falar, para discutir. Não é sobre desrespeitar ou sobre faltar com a educação, não é sobre isso, mas é sobre poder dizer, poder adicionar. E a gente, de fato, não ficar julgando, lá, ó. Nossa, não saiu nem da fralda, como a Ali falou. Não saiu nem da fralda ainda, tá falando o quê aqui? Não é sobre isso, não. Ó, aquele, nossa, tiozão da Suquita, hein? Vocês já ouviram isso? Tiozão da Suquita, tá querendo? Gente, pelo amor de Deus, é muita experiência, é muita coisa, né? O mercado de SAP, que é o mercado da Numen, que a gente está, que eu estou agora envolvida, é um mercado de pessoas mais senior, pessoas consultoras. E a gente está numa batalha muito grande para atingir o público mais novo, né? Criar canais de entrada e fortalecer isso. Vocês acham que eu vou conseguir isso pelo LinkedIn? Onde que eu tenho que ir, Fê? O Fê não está ouvindo, mas... Eu acabei de trazer o Fê agora para cuidar da gente. A gente tem que ir no TikTok, no Telegram, a gente acha essas pessoas nos lugares diferentes dos que a gente encontrava antes, né? E todas elas são importantes. Então, não é sobre agora eu não uso mais o LinkedIn, vou usar outra coisa. Não, eu continuo usando o LinkedIn e uso mais coisas. Eu vou trazer outros canais, outras visões. Eu vou buscar essa pluralidade em outros lugares, né? E existe um ponto, gente, que é muito importante. Muitas das profissões que existem hoje vão deixar de existir. E existe uma responsabilidade social, comunitária nossa, que estamos inseridos no mercado de trabalho, principalmente dos RHs e alta liderança das companhias, que é fazer o upskilling, o reskilling dessas pessoas, para que elas possam continuar no mercado de trabalho. Como a Lia comentou no começo, a expectativa de vida aumenta, a gente tem que trabalhar mais tempo, né? E tem muita profissão que vai se transformar. Então, como é que a gente se transforma junto? Como é que a gente dá oportunidade para as pessoas que não tiveram essa oportunidade ainda de poderem crescer, de poderem se desenvolver, de poderem aprender uma nova profissão? Então, acho que eu queria deixar essa reflexão para a gente aqui como uma grande responsabilidade. Eu está colaborando com a informação, a partir de 2040, mais de 50%, né, do público que vai estar apto a trabalho, eles vão ser 60 a mais. Então, a gente tem que ter uma preocupação, porque também as pessoas que vão entrando no mercado de trabalho está diminuindo, né? A gente está tendo menos filhos do que anteriormente. Então, essa taxa também tem diminuído. Acho que a gente precisa olhar um pouco, e aí eu vou contrapor vocês sobre o excesso, que esse é um item muito importante. Às vezes a gente faz muitas coisas porque a gente está conectado, né? Eu acho que a gente está recebendo esses excessos de informação o tempo todo, redes sociais, o dia a dia acaba tendo, você consegue ser multifuncional para muitas coisas e é muito legal. Mas a gente tem que tomar um pequeno cuidado, que esse excesso também leva a doenças mentais, né, burnout. Então, tem que ter um equilíbrio para conviver com tudo isso. E esse é um cuidado muito importante. Vocês que estão à frente do RH, vocês têm que ter essa sensibilidade e esses dados para poder mensurar aonde isso é bom. É um motor para a gente poder crescer, né? Criar mais, diversificar mais, mas também aonde isso pode adoecer a sua empresa. Então, é um ponto muito importante da gente trazer para a mesa, para ter, né, toda essa segurança de que tudo isso é muito positivo. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Quando a gente olha, né, um mercado que está envelhecendo, e a gente precisa inserir contextos, né, para que eles também estejam mais unidos, né, na mesma visão, a gente tem que deixar uma coisa de lado, o julgamento. Eu acho que isso é uma coisa que hoje fere muito.
E eu acho que até um pouco do próprio reflexo das redes sociais, né? A gente olha que todo mundo é feliz, todo mundo é saudável, todo mundo é bonito, Então, cuidado também. Às vezes a gente traz isso como referência e não é referência. Ser diverso, ser plural é aceitar o outro como ele é e tirar toda essa questão do julgamento para que a gente, como você falou, às vezes numa reunião a gente está ouvindo o outro, mas a gente está com a cabeça lá pensando e julgando o tempo todo e não está conectado. O grande problema das reuniões, que às vezes a gente sai e fala assim, por que eu vim? Não faz nem sentido isso, é porque tudo é discutido numa esfera tão superficial. A gente não entra com o objetivo dentro dessa reunião, a gente não entra qual o resultado esperado, quem são as pessoas que vão trabalhar, e aí a comunicação não acontece. O resultado não vem. E aí a gente se frustra, porque a gente não conseguiu se adaptar ou entregar algo que era esperado. Mas isso também não foi comunicado e não foi recebido dessa forma. Por isso que eu acho que é tão importante a gente criar, acho que esse letramento nosso, né? De como a gente entra nas reuniões, de como a gente escuta de verdade, de como a gente põe intenção dentro daquela reunião, de quando um não fala, a gente pergunta para dar voz para que ele também esteja dentro daquele ambiente. Então, com muito respeito sempre, eu acho que esse é o ponto fundamental, que as relações têm que acontecer e começar a criar diálogos, conversas verdadeiras. Então, não é só na reunião que a gente conversa e não é só no feedback uma vez por ano que isso acontece. Não é só para preencher a plataforma e colocar avaliação de desempenho. Não, é conhecer com quem você interage todo dia, a vida dele. O que ele faz, o que ele gosta, o que conecta com você, o que vocês podem fazer juntos. Eu acho que é um pouco disso, a grande conexão e a alegria de poder vivenciar o outro, né, na sua plena conexão e verdade. Então, acho que é um pouquinho disso que a gente monta esse novo ambiente de trabalho para que ele seja muito mais criativo, verdadeiro e que ele possa construir esse novo que a gente tanto acredita. Ah, que lindo. Muito bom ouvir isso tudo, né? Quando a gente escuta essas coisas todas, a gente fala assim, pô, legal, a vida tem esperança, né? A gente olha, tá todo mundo trabalhando, né? Tem lá um monte de coisas que estão atrapalhando a gente, dificultando a nossa vida, mas ao mesmo tempo tem um monte de coisa de gente, vozes e desejos, né? Caminhando para frente, né? Olha isso aqui, que coisa maravilhosa, essa feira cheia. O que as pessoas estão aqui? Elas querem conhecer, elas querem ver. Olha vocês, saíram lá da casinha de vocês, né? Vieram para cá, né? Então, parabéns para vocês, né? Vocês são a melhor representação, né? Do que é coragem, né? Coragem de sair, coragem de vir para cá, de enfrentar o trânsito, né? Cruzar essa ponte aqui que chega, né? Chega a Santos, mas não chega ao outro lado da Expo, né? Então, eu queria deixar aqui para vocês, assim, até uma coisinha que a minha neta fala, que é engraçado, e eu gostei muito do que vocês falaram, e vale aí para todos nós, né? Ela tem 4 aninhos, e só para vocês entenderem um pouquinho melhor, ela está no espectro autista. Então, o caso dela é um caso bem mais leve, né? Já foi muito, mas hoje ela já está numa situação assim super, super ótima, né? Eu poderia dizer. Mas ela é uma pessoa que, dada a característica dela, né? Porque a questão dela não é uma doença, é uma condição, ela é desse jeito, né? E às vezes ela vê aquela bagunça, gente, não sei o quê, pede isso, pede aquilo para ela, ela olha e fala assim: mamãe, eu preciso de um descansozinho. E aí ela fala: então tá bom. E aí ela vai para o sofá ou para o quarto dela ou para algum lugar. Dá um descanso, cara. Fica sentada lá, fazendo nada. Ela está se autorregulando, sabe? Ela encontrou um jeito dela, claro, as psicólogas, tudo que ela aprendeu, né?
Mas eu acho que é isso, né? De vez em quando a gente precisa disso, né, gente? E aí a gente não vai falar para mamãe mais, mas a gente pode falar para a gente mesmo no espelho, falar, amiga, você precisa de uns minutinhos aí para você, né? Vai para casa, marca nada, faz nada esse final de semana, cuida de você, né? E a gente precisa disso, né? A gente às vezes tem que dar um foco assim, né? Na gente mesmo. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria pedir para vocês deixar uma mensagem para esse povo todo que ficou aqui ouvindo a gente, contando as nossas histórias todas. E também já quero me despedir, dizer que é um prazer enorme da Benner, da Boom, nós da Humane, quando a gente fala de futuro plural, né? A Humane, ela é uma empresa também que trabalha com gestão de performance, a Benner também tem produtos similares, mas nós estamos juntos aqui, cara, nós estamos batalhando, a gente quer um RH legal, melhor, mais bonito, mais para frente, né? E eu tenho o maior orgulho, né, de uma empresa como a Benner, né, que está produzindo, né, fazendo coisas diferentes e coisas bacanas, assim como a Boom. Então, eu já vou deixar o meu beijo no coração de vocês, o meu desejo de que a vida seja muito boa para vocês, de verdade. E se precisar da gente, é só ligar. Agradecer todos vocês aqui pelo tempo, por nos ouvirem. Foi um grande prazer. Eu acho que o que conecta a gente de verdade são boas histórias. E a gente tem que aprender a contar a nossa história, quem nós somos de verdade. E colocar isso, o que a gente construiu, da onde a gente veio, e falar isso com orgulho, com propriedade, com verdade. Olhando no olho de quem que você está conversando e se conectando. Acho que a verdade, a gente consegue se aproximar muito melhor e verdadeiramente, né? Nesse mundo que a gente só se vê através de uma tela, que a gente está o tempo todo conectado, mas a gente não está de verdade presente na vida do outro e nem na nossa. Então, permita-se aprender a contar a sua história e se conectar verdadeiro com o outro. São minutos, né? Mas que às vezes tem algo tão relevante, algo tão maravilhoso e novo que possa surgir disso, que a gente só precisa se permitir. Tudo bom, eu agradeço todo mundo, né? Também agradeço o convite. É uma delícia ouvi-las, né? Obrigada por compartilharem. O meu pedido para vocês é sejam intencionais. Em cada fórum que vocês entrarem, em cada reunião, entrem para ser feliz e para dar alegria para as outras pessoas. Isso vai mudar muito o seu dia, mas pode mudar muito a vida do outro. Obrigada, gente. Obrigada.